mais diversas, porque novos materiais vão surgindo, novas combinações químicas vão surgindo, e aqui já vem uma coisa que é palco do que a Valquíria vai falar daqui a pouco, a ausência da cultura de separação. Nós não fomos educados até hoje para fazer essa cultura de separação dos resíduos dentro dos nossos lares, dentro dos locais onde trabalhamos, dentro do nosso local de vivência. Depois, pensando ainda dois outros grandes problemas que nós temos, é a questão de dificuldades logísticas mesmo, na questão de coleta, de transporte, de transbordo, e a questão de falta de educação ambiental. Por isso que eu falei que não dá para falar sobre resíduos sem falar sobre educação ambiental, elas andam muito juntas aqui. E o último problema também, isso aqui já é de uma ordem mais técnica, mas também muito grande, é a questão da destinação final dos resíduos. Boa parte dos resíduos no nosso país atualmente ainda são lançados como essa imagem aqui de baixo que a gente tem num lixão a céu aberto. Sendo que, perante a legislação de resíduos sólidos que a gente tem no nosso país, eu deveria ter um outro tipo de estrutura para fazer isso, para fazer essa destinação final. Deveríamos trabalhar com os aterros sanitários, que é essa estrutura aqui de cima, que lá para o finalzinho da palestra hoje eu vou falar sobre como é que funciona esse aterro, a diferença dele que tem para efetivamente um lixão como esse na imagem aqui de baixo. Então, já que a gente falou que um dos nossos grandes problemas para falar sobre resíduos sólidos é a questão de educação ambiental, vamos falar um pouquinho sobre educação ambiental. A gente tem um movimento mais moderno que envolve a questão de educação ambiental, que teve um impulso mais significativo entre os anos de 1960 e o início de 1970. Isso casa exatamente com assim, o começo dos grandes problemas ambientais que a gente teve em termos de mundo. Tivemos muitos antes disso? Tivemos. Mas começou assim, a gente a parar, a gente, eu digo em termos de sociedade, nós como um todo, como mundo, começamos a parar, avaliar e pensar um pouquinho mais na questão e na temática ambiental exatamente nesse período, entre 1960 e 70. Então, em 1972, a gente teve uma primeira declaração do meio ambiente dentro das conferências das Nações Unidas para começar a pensar sobre isso, assim, refletindo essa preocupação que a população estava começando a ter com essa questão ambiental como um todo. Aí, por que exatamente no início de 60, 70 que a gente foi ter isso? Eu trouxe até aqui numa outra imagem, num outro slide, alguns dos grandes problemas que a gente teve entre 70, entre 80, para pegar e dar aquele start, aquela coisinha, aquela luzinha que acendeu na cabeça da sociedade mundial como um todo, de parar e vamos pensar na questão ambiental, vamos dar mais importância para a questão ambiental. Então, coloquei aqui a questão de Chernobyl, o problema da Exxon Valdez, que foi um navio que teve um derramamento muito grande de óleo, tem N outros problemas ambientais no período ali de 70 até a década de 80 muito grande. Então, dentro dessas primeiras conferências de pensar no meio ambiente de uma forma mais sustentável, de uma forma mais correta possível, a gente também teve a evolução da educação ambiental.